Vamos estar meditando no capítulo 1, versículo 2, mais uma vez, para que nós possamos ser abençoados nesta manhã mais ainda. Diz assim o versículo 2, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós acabamos de ler aqui um texto, e sobre a epígrafe desse texto está falando sobre os benefícios das provações. Em outras palavras, os benefícios das tentações. Isso é muito importante. Porque, meus amados, existe uma grande diferença entre tentação e pecado. Então, às vezes, nós confundimos muitas coisas, mas a Bíblia ela é clara a respeito disso. Porque, principalmente no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, nós vemos que muitas pessoas elas têm confundido esta palavra e muitas vezes elas dão o mérito de uma tentação especificamente a Satanás. Mas também nós sabemos que o apóstolo Tiago, ele disse que Deus ele não tenta ninguém. Isso é uma verdade absoluta, que Deus não tenta ninguém. Mas só que ele contrata alguém para fazer esse serviço. Isso é muito importante que você observe. Que existe alguém, algo que faz esse serviço para ele. Porque o próprio Jesus, quando ele orou, ele disse: Pai, eu oro para que o Senhor livra-os da tentação. Mas não que deixe, ou que não deixe eles passar por isso. Isso é muito importante que você observe. O próprio Jesus, ele pedindo a Deus para nos livrar. Não para impedir que nós passamos por ela. Porque a tentação, ela é um processo importante para a vida daqueles que servem a Deus. Porque tentação, principalmente a palavra mais correta é provação. É provação. Porque nós somos como o ouro. Para ele ser purificado, ele precisa passar por um processo. E esse processo chamamos de provação. Para que ele possa extrair o melhor dele, para que ele possa ser purificado. Então a tentação, ela serve para que isto aconteça nas nossas vidas, para que nós possamos ser aprovados por Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala muito a respeito desse assunto. Eu louvo a Deus porque o apóstolo Paulo ele me inspira muito sobre esses assuntos. E quando nós falamos de tentação, existe 3 agentes principais de tentações. O primeiro agente é Satanás. E o segundo agente de tentação é a nossa carne. E o terceiro são pessoas. Isso é muito importante que você observe. Nem sempre Satanás ele é a causa por aquilo que nós estamos enfrentando. Isso é muito importante que você observe. Muitas vezes Deus utiliza-se de pessoas para provar o seu caráter, para provar a sua integridade. Outras vezes ele vai utilizar de Satanás, como ele fez no caso de Jó. Então, no caso de Jó, ele usou Satanás para provar a Jó. Para provar a Jó. E em outros casos, ele vai usar pessoas. Talvez você tenha algumas pessoas que estão, como se diz o ditado popular, estão aí pisando no seu calo, estão aí tirando a sua paciência. Então você se alegre, porque você pode observar, talvez é Deus provando o seu caráter para que a sua integridade ela venha fluir. Não existe outra maneira de você ser aperfeiçoado na fé e na caminhada com Cristo, se não for através das tentações. Então, se você tem um sonho, se você tem uma vocação, você quer ser um levita na casa de Deus, fique sabendo que você vai ser tentado. Você quer ser um ministro na casa de Deus, quer ser pregador da palavra, então eu tenho uma notícia para você.
fique tranquilo, você será tentado. Ah, você quer ser um pastor, cuidar de uma congregação? Então fique tranquilo, você vai ser tentado. Ah, você quer montar uma empresa, um negócio? Então fique tranquilo, você vai ser tentado. Então por quê? Muitos negócios, muitos empresários, eles não vão para frente. Porque na hora da aprovação, eles são destruídos. Eles são destruídos e muitas vezes toda a sua família é destruída. Porque eles não suportaram e não passaram pela aprovação. Então, se você entender a respeito disso, você vai crescer no seu negócio, vai crescer no seu ministério, vai crescer na sua empresa, vai crescer nos seus relacionamentos, vai crescer na sua vida. Então, muitas vezes, Deus, ele utiliza de pessoas para provar a sua fé. Muitas vezes, é você mesmo, a sua própria carne, que vai ser utilizada para provar o seu caráter, para forjar o seu caráter. Em outros momentos, Deus vai usar Satanás para te provar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós vamos observar que Jesus, quando ele foi batizado, olha, observe bem, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Ou seja, para ser provado. Jesus ele foi levado para o deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser provado. Então, meus amados, nós temos que aprender muito com Jesus. Porque Jesus, para que seu ministério viesse fluir, ele precisava passar por estes testes. E muitas vezes ficamos desaprovados. Ficamos de recuperação por causa de alguns testes que Deus coloca nas nossas vidas e é por isso que não fluímos. Então, a partir de agora, que você observe as tentações de mais um panorama de vista, que você observe dessa forma e não fique simplesmente porque Satanás, ele é um querubim desempregado. Ele não tem essa autoridade a qual nós damos para ele. Mas é muito importante, não podemos subestimar o poder e a autoridade de Satanás. Mas nós temos que entender que nesse processo não temos como fugir. Então isso é muito importante que você observe. Para resistir à tentação, observe bem, porque nós temos que aprender a resistir às tentações. Isso está escrito lá em Lucas, no capítulo 8, que fala sobre a parábola do semeador. É que a parábola do semeador, lá no versículo 13, versículo 14, fala que a semente que foi lançada, ela não produziu raiz, porque ela creu por pouco tempo. Ela creu por pouco tempo, não foi algo duradouro. E o segundo ponto, que nós vemos no versículo 14, que você possa estar anotando, é que ela não amadureceu. Então, muitas pessoas, elas precisam amadurecer. E esse amadurecimento só acontece através das provações, através das tentações, como é dito. Então, isso é muito importante, que todos nós temos que passar por esse processo de tentação. Porque o processo de tentação, ele é o processo de santificação. Então, você está sendo santificado quando você começa a resistir às tentações. Então, você está sendo aperfeiçoado em Deus. Então, há uma grande diferença entre pecado e tentação. Porque muitas vezes nós somos induzidos às tentações. Mas muitas vezes isso não quer dizer que é pecado. Tentação não é pecado. Mas sim, se submeter às tentações e consumá-lo. E aí sim, isso vai se transformar e vai virar pecado. Mas observe bem o que o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos. Isso é muito importante que você observe. O apóstolo Paulo, ele nos fala algo muito importante no capítulo 5 de Romanos. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia para acompanhar com você. Capítulo 5 de Romanos. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito da palavra do Senhor. No versículo de número 2 diz assim. Capítulo 5, versículo 2 de Romanos diz assim:
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, nós não temos que se alegrar apenas com a glória de Deus. Isso isso pode até mudar todo o seu pensamento. Nós não temos que nos alegrar apenas com a glória de Deus. Isso é importante. Mas nós temos que nos alegrar com o quê? E não somente isto, mas também temos que nos alegrarmos ou nos gloriarmos nas próprias tribulações. Aleluia! Talvez você tenha se entristecido por passar por tribulações, mas fique alegre. Nessa tribulação tem um prêmio para você. Porque todos os prêmios de Deus para a sua vida, ele vem disfarçado. Aleluia! Eles vêm disfarçados, então é você que tem que aprender a desembrulhar os presentes que Deus manda para você. Então, muitas vezes, isso vem através das tribulações. Então, você tem que se alegrar ao passar por tribulação. Sabendo que, versículo 3, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos outorga. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, meus amados, a partir de hoje que você venha mudar a forma que você está pensando. Tá difícil, tá doendo, se alegre, cante louvores a Deus. Então, agora você entendeu, porque em tudo nós temos que dar graça. Em tudo nós temos que dar graça. Porque nós temos que nos gloriar ao passarmos por várias, não é só uma, por várias tribulações. Porque através dessas tribulações, ou seja, dessas tentações, vai produzir paciência, perseverança, porque ninguém tem como dizer que ele é paciente se ele não ser provado no momento. Então, como que surgiu essa palavra tentação? Essa palavra tentação, ela é dos romanos, porque os romanos, quando eles iam para a batalha, eles usavam 2 tipos de espada. Uma espada maior para o treinamento, que ela era muito pesada, difícil de manusear, então eles usavam para o treinamento. Mas eles tinham uma espada específica para a luta. Então a espada, ela tinha que ser tentada. Como que ela era tentada? Para tirar todas as suas lacunas, para ser aperfeiçoada e ser forte. Ali o ferreiro, ele metia aquela espada no fogo, e ele tirava ela do fogo, batia e colocava na água fria. E novamente ele fazia esse processo até a espada ficar perfeita para a batalha. E ele cravava os seus nomes nela. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa metáfora quer dizer que muitas vezes você está sendo colocado no fogo, colocado na água para ser aperfeiçoado. Você está sendo colocado no fogo, colocado na água, sendo martelado para ser aperfeiçoado. Para logo depois, o seu Criador, ele colocar o nome em você, louvado seja o nome do Senhor, para que ele possa dizer, esse é o meu filho amado, a qual eu me comprazo. Porque Deus, ele quer se alegrar com a sua vida e no seu coração. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, se alegre nas tentações, se alegre nas tribulações, porque através delas tem vitória disfarçada para o seu crescimento e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, eu quero neste momento te agradecer e te louvar por esta palavra abençoada. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada um ouvinte, Senhor, aquele que está nos assistindo, nos acompanhando, que o Senhor os abençoe de uma forma maravilhosa e os ajude, Senhor, e os fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.